Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do curso do ensino médio. Bom dia, meus queridos. Segunda série do ensino médio aqui na área para vocês, segunda série da manhã, tá? A gente está iniciando mais uma aula de biologia nessa quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Conta para mim aqui no chat. Bora movimentar esse chat, galera? Bora. Vamos acordar, tá? Todo mundo animado, né? Mais uma quarta-feira, mais uma semana letiva de muito conhecimento, tá? Bora conversar aqui que hoje a gente tem um tema bem legal. Talvez eu fique chateando vocês, tá? Porque hoje a gente vai botar umas imagens assim bem bonitas. Vai dar uma vontade de viajar por esse Piauí, tá? Comenta aqui pra mim no chat como é que vocês estão, tá? Desde já, me desculpa se vocês ficarem com vontade de viajar no meio da aula, tá? Vamos, bora lá, pessoal. Pessoal de Barra Grande do Ribeiro. Quem mais? São João da Varjota também está online, está presente. Quais são os outros municípios que estão online aqui, pessoal? Comenta para mim aqui no chat. Eu estou aqui, ó, de olho, acompanhando a participação de vocês e é muito importante que vocês conversem, que vocês participem aqui para a gente poder construir ainda mais nossa aula. Tô vendo também teve participação do Valdiano, da Eduarda, da Daísa, da Tânia. Quem mais está participando da nossa aula? A Keilane, a Tailane. Quem mais? Eduardo já falei, né? Já, Eduarda. Bora lá, pessoal. Manda um oi. Vamos lá. Bom dia, pessoal de Lagoinha. Sempre está presente aqui na nossa aula. Eu gosto da participação, certo? Bora lá. O áudio está baixo. Tem como aumentar aí, Renan? Vê se dá para dar uma aumentada. Se não, eu vou tentar aumentar aqui o tom. Não sei se vai adiantar muito, tá? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro também, dando bom dia. Bora lá, galera. Ó, tema da nossa aula de biologia é um tema bastante relevante, tá? No aspecto biológico, no aspecto geográfico e no aspecto econômico, tá? Tá na tela para vocês, matéria e energia e o desequilíbrio ambiental. Especialmente na aula de hoje a gente vai ter um foco, tá? Que tá ligado aí principalmente ao aspecto da conservação desse meio ambiente. A gente vai conversar até um pouquinho sobre conflitos ambientais. A gente vai conversar também com vocês sobre como a gente pode conservar esse meio ambiente e especialmente as unidades de conservações que são um processo legal, tá, de gerar áreas de conservação, tá? A gente vai até inclusive ter essa ideia, né? O que é conservar, afinal de contas, tá? Bora lá, bora lá. W tá dando bom dia. A Ruth tá também dando bom dia aqui. Bora lá, queridos. Bom, a gente começa a nossa aula de hoje com duas matérias. São matérias atuais, tá? Do ano passado e desse ano, tá? Os sites são o Ecodebate, tá? Então, até um clique aí de um print da tela do celular, tá? Uma do Ecodebate, tá? Mostrando o que? O Cerrado foi o bioma mais devastado por queimadas entre 2000 e 2019. Segundo pesquisa realizada pelo MAP Biomas, do ano de 2000 a 2019, o Cerrado foi o bioma brasileiro mais destruído, com incidências de fogo de 41% da sua área. E 76% que se queimou era vegetação nativa. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma série de biomas, tá? Biologicamente falando, a gente tem aí 6 principais grandes biomas. Entre eles a gente tem Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampas e Pantanal. Tá? É claro que a gente vai ter mais do que isso, Restinga, Mata de Cocais, as transições de biomas, tá? Mas os principais biomas que a gente tem são esses. No Piauí a gente tem um grande cerrado, tá? O cerrado, ele tem suas variações e uma das características marcantes é que o cerrado, ele vai ter
plantas, tá? Com casca grossa, troncos retorcidos e raízes profundas, justamente pela escassez de água, tá? Então, não é tão escasso como a caatinga, mas a gente tem alguns períodos ali de estiagem, tá? Por esse motivo, algumas plantas têm essa adaptação, tem adaptação, inclusive, à sobrevivência no fogo, tá? É natural, sim, do cerrado termos pontos de fogo. Sim, esse é o único bioma que a gente vai ter isso, essa característica marcante, tá? Inclusive, algumas sementes dependem dessas altas temperaturas para germinação. Só que essa quantidade de incêndio aqui não é proporcional ao esperado, tá? Do que está acontecendo. Muito desse incêndio aqui acontece de forma cultural, tá? Então, a cultura e a tradição do nosso povo em limpar os terrenos, tá? Então, as pessoas vão fazer, subiu muito mato agora, depois do período de chuva, a gente entra no nosso inverno, esse período que está saindo do inverno agora, viu, galera? O inverno não foi lá no período chuvoso em janeiro e março, não, ali foi o verão, tá? Então, o mato, de fato, cresceu, né? O mato bem na linguagem populazão, bem populazão mesmo. Vegetação cresceu. E aqui, como é que a população normalmente vai fazer? Eu vou botar fogo no meu terreno, né? Não vai capinar, ele bota fogo para limpar grande área, tá? O fogo destrói logo quase tudo. É muito ruim, porque a gente vai ter dificuldade de controlar, né? Então, normalmente, os incêndios ganham grandes proporções justamente porque quem coloca normalmente não tem controle. Acha que vai conseguir controlar? Não. Logo com essa mata seca, tá? O que acontece? Ela pega fogo muito rápido, tá? Como ela não está úmida, ela pega fogo muito rápido. E aí quem está colocando, projetando, ele vai ter dificuldade de fazer esse ponto de controle, tá? Então tá aí uma notícia de como nosso bioma está sendo afetado hoje em dia. Lembrando que o bioma mais afetado no Brasil foi a Mata Atlântica quanto ao histórico, né? O bioma Mata Atlântica, ele vem sendo destruído desde o período da colonização europeia, tá? A segunda matéria, ela vai dizer o seguinte: desmatamento na Amazônia bate recorde histórico e cresce mais de 400% em janeiro. Essa é a matéria desse ano, 2022. Greenpeace alerta. Recorde de desmatamento no bioma em janeiro, que aumentou mais de 400% comparado ao mesmo ano de 2021. Demonstra um total de repressão ou falta de repressão aos crimes ambientais. Tem crime ambiental? Sim, professor. Crime é tudo o que está previsto legalmente, tá? Nós temos uma legislação, uma lei de crime ambiental aqui no Brasil, tá? Assim como a gente tem crimes humanos, né, sociais, né, no que tange o Código Penal brasileiro, tá? A falta de fiscalização de órgãos públicos, tá? Como o ICMBio, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, tem fomentado justamente para isso. Inclusive, tem algumas matérias jornalísticas também que mostram que a Amazônia está sendo queimada e muito se argumenta como foco de incêndio natural. A Amazônia não tem essa característica. Como o ambiente é muito mais úmido, pegar uma mata como essa, úmida, pegar fogo, ela não vai pegar fogo de forma natural, tá? Quem tem essa característica de pegar fogo de forma natural, e é pouco fogo, é o cerrado, certo? Então, nós temos bastante desenvolvendo esse processo de destruição ambiental. Aqui a gente está mostrando um pouquinho dos nossos conflitos. Qual é o objetivo disso, gente? Normalmente é destruir mesmo essa área para que a gente possa utilizar essa área agora com o processo de produção. Certo? Normalmente é para limpeza, a gente limpa esse terreno para que a gente possa produzir. Não é simplesmente para deixar a área livre, né? Livre para algo, né? Livre para a construção civil, livre para a produção agrícola, livre para alguma coisa, certo?
Aí a gente entra em conceitos muito importantes para o desenvolvimento da nossa aula de hoje. O conceito de preservação e o conceito de conservação, tá? Tem como aumentar ainda, Renan, o volume? Tá no máximo? Hein? Tá ok? Tá no máximo aqui, pessoal de Lagoinha. Tá? Aqui tá no máximo o nosso volume. Gente, ó, preservação e conservação são conceitos muito parecidos, porém um pouquinho diferentes uns dos outros, tá? A preservação ambiental tá ligada em manter as características próximas de um ambiente, sem fazer qualquer tipo de alteração. Olha só, isso é muito interessante aqui, ó. Sem fazer qualquer tipo de alteração dela. Basicamente é deixar a natureza seguir seu curso natural, sem nenhuma interferência humana. Afinal, ela sobrevive muito bem sem a gente. Os ciclos da natureza são perfeitamente interligados e permitem o equilíbrio ecológico ideal para que tudo funcione corretamente. A gente já conversou com vocês sobre o conceito de ecossistema, por exemplo, tá? O que seria um ecossistema? Pode me colocar na tela agora, Renan? Ó, o que é um ecossistema? Só para a gente revisar e relembrar. Ecossistema é a relação que a gente vai ter entre os seres vivos entre si, tá? A gente fala dos fatores bióticos ou fatores biológicos. Aí a plantinha com o grilozinho, né? A plantinha é a produtora, o grilozinho é o consumidor, o gato que come o grilo e por aí vai indo, tá? Isso é uma relação ecológica entre os seres vivos. E desses seres vivos com quem? Com os fatores abióticos, os fatores sem vida. Por exemplo, a planta que pega a luz do sol não tem vida, mas que ela pega a energia da luz do sol e faz a fotossíntese, tá? A planta também que pega o que é a água que está lá no subterrâneo, tá? Uma mosca, ou uma mosca não, é um mosquito, tá? Um pernilongo que vai depositar os seus ovos dentro de uma lagoinha, dentro de uma poça de água, para o desenvolvimento dos seus ovos, do seu estágio larval, dentro dessa lagoa, dentro dessa água parada que já tem ali naturalmente. Então, o ecossistema mostra justamente a relação dos seres vivos entre si com esses fatores abióticos. Teoricamente, nós somos mais um desses seres vivos que faz parte disso. A natureza não precisa especificamente dos seres humanos para produzir, para funcionar entre si. Tá? É claro que dentro dessa relação a gente tem predadores, nós vamos ter pragas, nós vamos ter doenças, nós vamos ter parasitismos. As relações ecológicas estão aí, tá? Temos aqui nas aulas de biologia do primeiro, do segundo, terceiro ano aulas específicas para falar sobre essas relações ecológicas. Essencialmente, nós seres humanos somos grandes predadores, nós consumimos demais, nós degradamos demais esse meio ambiente. E sempre que a gente mexe com esse terreno, a gente modifica de forma exagerada. Todo ser vivo impacta o meio ambiente. Todo. Uma planta impacta, um animal impacta. Por que a gente se preocupa tanto conosco? Porque a gente impacta demais. A gente não se alimenta apenas por subsistência. Nós temos outros fatores que nos fazem elevar o nosso consumo, tá? É o transporte que utiliza combustível fóssil, que estava lá estocado debaixo da terra, e a gente utiliza gasolina, diesel, tá? E outros gases, tá? São queimas exacerbadas, tá? A ideia da preservação é tentar deixar áreas, tá? Da preservação é deixar áreas com seus ecossistemas sem a interferência humana. Deixa lá eles se interagirem, crescerem, tá? Eu não tô protegendo e querendo que todo mundo sobreviva. Não, eles vão estar ali se resolvendo, tá? Se porventura uma espécie acaba extinta, mas eu não mexi nela, melhor. Essa é a ideia da preservação. Deixar áreas para preservar, para sem contato com o ser humano. Mas aí você fala assim, meu professor, mas a gente... Tá, isso é muito bonitinho,
tá, legal, vou proteger a natureza e tal. Mas eu também preciso comer, né, professor? Certo? Eu preciso do arroz e do feijão, eu preciso comer carne, tá? E aí, como é que a gente faz, tá? Como é que eu me alimento? Como é que eu abasteço as minhas necessidades básicas? Eu não tô falando da extra, tá? Aí é onde entra o conceito da conservação. Tá na tela para vocês, ó. O que é a conservação? A conservação permite o desenvolvimento econômico, tá? Aliado ao cuidado com a natureza. É através dela que desenvolvemos, por exemplo, a agricultura sustentável, tá? Então a gente pode pensar aqui no aspecto de, tá, conseguir consumir sem explorar a ponto de acabar, de esgotar aquela natureza. A gente pode ter uma mata, tá? Por exemplo, na Amazônia. A vegetação da Amazônia é um pouco diferente da vegetação do Cerrado. As árvores da Amazônia, elas tendem a ser variadas, né? De arbustos a árvores de grande porte. Por exemplo, para produzir cacau, que dá para produzir tanto na Amazônia como na Mata Atlântica, é comum, por exemplo, a gente fazer um tipo de cultivo chamado cabruca. Cabruca, professor, o que é isso? É um sistema de plantio, tá? No qual a gente mantém a copa das árvores maiores, de várias espécies, e a gente abre pequenas clareiras dos pequenos arbustos. A planta do cacau, né, que produz o cacau, aquela que faz o chocolate, tá? O nome da espécie é Theobroma cacau, tá? A gente pode plantar, ela é um arbusto, ela é uma planta de baixo porte, que vai ter ali de 2 a 3 metros de altura, tá? Ela consegue crescer nessas áreas sombreadas, ter uma boa produção. Então, olha só, a gente consegue produzir mantendo a natureza parcialmente estável, certo? Ali está falando de um sistema de produção, tá? Então, um pouco mais sustentável. Os animais, eles continuam vivendo e habitando. Quando a gente faz essa limpeza, essa clareira, esse desmatamento, como mostra nessas matérias, tá? A gente está falando também de que, não só de plantas que são destruídas, mas do habitat de diversos animais, até de animais que morrem aí, mas de animais que perdem o seu habitat. Tá? Então aqui, quando a gente pensa em técnicas, em formas diferentes da gente poder produzir, a gente está pensando no aspecto de encontrar uma solução um pouco mais viável, tá? Eu posso conseguir produzir, eu posso conseguir lucrar, tá? Ter essa exploração econômica sem tentar degradar tanto esse recurso natural. Primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que uma fala que é comum, é recorrente, recorrente no dia a dia é o seguinte, nós temos, que pelo menos eu assim escuto muito. Mata muita, professor, acaba não, tem que tirar um monte desse mato, produzir aí, botar um monte de casa, né? É água muita. Não é água muita, gente. Apesar do nosso planeta Terra, a maior parte dele ser recoberta por água, pouco mais de 2% dessa água é considerado potável, própria para consumo humano. É muito pouco, tá? Então a gente não pode olhar para o nosso umbigo, achar que tem muito, porque sim, o Brasil é um país privilegiado em recursos naturais. Tem muita mata, sim, tem muita floresta, sim, tem muita água, sim, e achar que está tudo bem. A gente está degradando, a gente está perdendo boa parte dos nossos recursos, tá? Recursos com potenciais, tá? Potenciais econômicos. Tem muita planta que a gente não conhece, a riqueza dela e a potencialidade de como poderemos usar, né? De gerar produtos químicos, fármacos, de gerar, por exemplo, também até produtos estéticos, tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Bom, diante dessa exploração exacerbada, a gente tem reuniões, tá? Com frequência, tá? Em cúpulas mundiais, normalmente organizadas pela ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas, tá? A primeira reunião que foi com esse propósito
Qual o propósito? Meio ambiente é conhecida como a Conferência de Estocolmo. Essa imagem mostra e retrata a Conferência de Estocolmo. Quem é que são essas pessoas que estão aqui, professor? São os líderes dos países, né? São o que a gente chama de chefe de Estado, tá? Então, os países associados à ONU, né, os 213 países, cada um com seus chefes de Estado. Normalmente, o chefe de Estado tem uma nomeação para ele. No Brasil, o chefe de Estado é o mesmo chefe de governo, tá? Que é o presidente da República, tá? E ele é o nome da nossa voz pra gente que dá vazão, certo? E aqui dentro dessa reunião, assim como várias outras reuniões que a gente teve, tá? Por exemplo, hoje, ó, 72 tem 50 anos dessa reunião. Mas a gente teve uma outra reunião muito famosa, tá? A conhecida ECO 92 ou Rio 92, tá? Que tem 30 anos essa reunião, tá? Na ECO 92, né? Assim como na Conferência de Estocolmo, algumas decisões são tomadas. Especialmente na Conferência de Estocolmo, não foram tomadas grandes decisões. As maiores decisões que foram tomadas foram na ECO 92, tá? Essas decisões são acordos, tá? Que os países vão fazendo para dizer, opa, beleza, a gente está aqui, tem que dar uma freada, ou a gente tem que pensar em outras estratégias, em outras saídas. A gente está vendo um dado problemático. Por exemplo, durante a Conferência de Estocolmo, um dos dados que a gente foi divulgado pela ciência foi os dados ligados a buraco na camada de ozônio, tá? Então, só agora que a gente estava vendo, né, tem uns 2 anos que a gente estava vendo uma redução desse buraco da camada de ozônio, mas já está meio que falando, já estão falando até de um novo, certo? E qual foi o resultado do buraco da camada de ozônio? Nesse período, já descobri em 72, já tinham visto uma relação, tá? De gases, na produção de gases, como por exemplo os CFCs, tá? Que eram gases comuns em equipamentos como geladeiras, desodorantes, tá? Em spray. Então, muito de hoje, tá? Não é proibido, tá? A maioria dos países proíbem a utilização de gases como CFCs, justamente por estudos científicos que conseguiram fazer essa relação direta da produção desses gases com a degradação do buraco da camada de ozônio. Então, aqui dentro dessas reuniões acontecem acordos, tá? Esses acordos ainda não são leis, tá? São acordos, o chefe de Estado assina esse acordo, ou não assina, mas em geral eles assinam, tá? Eles discutem, eles debatem. São dias, como vocês podem ver, ó, entre os dias 5 e 16 de junho de 72 aconteceu essas reuniões, então eles debateram, acordaram para criar um documento, e esse documento vai para cada país. E a partir desse documento é criado o quê? O que a gente chama de lei. Aí sim, dentro do país, com aquela lei, certo? A gente pode justamente ter o dever de cumprir. Tá? Então, agora que é obrigação, né, a gente tem o dever de cumprir. Mas é claro, tá? A gente não precisa esperar as leis para que a gente possa fazer o melhor para o nosso país. Tá? Justamente por conta disso, tá? Entre a reunião que aconteceu entre o dia 5 e 16 de junho, hoje a gente considera dia 5 de junho, o dia do meio ambiente. Embora nenhum acordo tenha sido feito em Estocolmo, a conferência abriu um caminho do desenvolvimento sustentável, tá? Inclusive foi nessas reuniões que esse tema começou a ser tratado, a conversar essa palavra desenvolvimento sustentável. O que é, professor, desenvolvimento sustentável? É conseguir crescer, produzir, certo? Sem acabar com os recursos naturais, certo? Encontrar esse equilíbrio. É fácil? É quase impossível, tá? Vou adiantar para vocês. Existe 100%? Não, tá? A gente sempre vai gerar um prejuízo para o meio ambiente, tá? Sempre. Só que a gente tem que, não é porque sempre vai afetar que a gente não vai tentar amenizar os impactos. Aquelas queimadas lá é um cenário muito pior do que a produção, por exemplo, de cacau no estilo de Cabruca, como eu dei exemplo para vocês. Então são impactos muito diferentes.
tá? A cabruca que eu falei para vocês, eu também tô desmatando, eu também tô tirando um monte de plantas, tá? Porém, eu tô impactando bem menos do que naquelas queimadas. Muito da legislação ambiental no mundo aconteceu justamente depois da Conferência de Estocolmo. Inclusive, parte da nossa legislação é dos anos 80, tá? Que é depois da Conferência de Estocolmo. Ela também inaugurou uma agenda mundial de discussões ambientais, tá? A Conferência de Estocolmo. Também inaugurou uma agenda mundial de discussões ambientais e, após a sua realização, a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, tá? Especialmente lá no Rio +20, aliás, especialmente na Eco 92, a gente teve a Agenda 2030, tá? Ou Agenda mais 30, tá? No qual tem esse planejamento para até 2030, só que normalmente ela é atualizada, tá? Na Eco 92 foi criada essa agenda, depois na Eco +10, que aconteceu em 2012, ela foi atualizada, depois ela foi atualizada de novo, na verdade ela vai ser atualizada de novo agora em 2022. Na verdade teve a Eco +10, que foi em 2002, a Eco +20 foi em 2012, e a gente vai ter a Eco +30 agora, tá? De igual maneira, foi decidido que dia 5 de junho seria o Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? O próximo passo seria a realização da Cúpula da Terra, certo? Que ficou conhecida como a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, tá? E o que seria a base, né? O tripé para o desenvolvimento sustentável. Tá? O que tripé é esse? É um tripé que a gente precisa desenvolver. Ele tem 3 bases, tá? E é que nem aquele banco, né? Para um banco se sustentar, né? Para um tamborete se sustentar, galera, eu tenho que ter pelo menos 3 pés, tá? Se botar a dor, não se sustenta em pé, tá? Então, para que essa sustentabilidade fique estável, a gente precisa ter 3 pés bem firmados. Quem são eles? Tripé, uma base é o ecológico, no qual a gente tem esse foco na conservação desse ambiente. A outra base é o lado social, tá? Por isso que não é conservação e não é preservação, porque sim, as pessoas devem usufruir dessa natureza, não faz sentido, tá? Eu tô preservando para quê, então, né? Então, e aí, você vai, o ser humano, né, que pode desaparecer do espaço, né? Fazer que nem o personagem da Marvel, né? O Thanos, né? Vou estralar o dedo aqui, eu quero que a população diminua pela metade. Porque qual é o problema do mundo? É a superpopulação, tá? Então isso é um problema. A gente até conversou isso semana passada com vocês, tá? Mas se esse é o problema, vamos solucionar. É muito simples, né? Vamos sumir com metade dessa população. Vai resolver o problema? Não. Tá? Não soluciona o problema. Tá? Então a gente precisa entender que essa população está ali, precisa usufruir, a gente tem que fazer o melhor uso. Tá? E aí a gente precisa entender que essa superpopulação precisa se adequar a esse uso. Tá? Tem muita gente usando muito, tem muita gente usando quase nada. Tá? Cadê o equilíbrio desse processo? Tá? E também tem um viés econômico. Tá? Vocês vão observar, por exemplo, que entre uma base e outra, a gente vai surgir alguns terminhos básicos, como, por exemplo, entre o ecológico e o social, temos uma ideia suportável, tá? É onde entra a ideia da conservação. Como assim, professor? É o que dá para a gente consumir sem acabar. Por isso é suportável. Ok? Beleza?
eu também tenho que ter uma ideia que entre o social e o econômico, o financeiro, tá? Ele tem que ter uma base que a gente chama de equitativa. Como assim, professor? Equitativa para todos. Como eu disse para vocês, tem gente que consome demais, tem gente que consome muito pouco. Aqui no Brasil, a gente tem um privilégio de ter muito recurso natural. E tem muita gente que não tem problema de abastecimento de água. Porém, a gente sabe que isso não é um privilégio de todos, tá? Tem alunos nessa sala de aula que não tem problemas com abastecimento de água, tem alunos que estão assistindo essa aula que sofrem com esse problema. Então, aqui dentro do país, a gente tem essa disparidade, certo? É uma disparidade econômica, sim, tá? E não, professor, é localidade e tal. Claro que a localidade pode incluir, pode funcionar, pode influenciar, porém, a gente sabe que essa relação é uma relação de desigualdade social, sabe? Então, a gente precisa ter um viés que atenda as pessoas de forma equitativa e não igualitária, tá? Por isso que o termo é equitativa, tá? Porque eu sei que eu vou ter diferença social, tá? E eu sei que essa diferença social tem a ver também com o ambiente onde eu tô, tá? Mas é justamente isso, eu preciso tratar o diferente de forma, de acordo com sua diferença, tá? E claro, né, ele tem que ser viável, tem que funcionar, eu tenho que proteger esse meio ambiente, mas essa proteção tem que funcionar. Às vezes tem algumas alternativas que são tão caras que não funcionam, como por exemplo, as energias alternativas que a gente tinha e que ainda tem hoje, como por exemplo a energia solar, era inviável, tá? Muita gente sabia dessa tecnologia, mas a energia solar, quando chegava lá para ver o preço, o negócio era tão impossível de funcionar que não dá. Hoje continua caro? Continua muito caro, mas sabe o que a gente tem hoje? Financiamento. Então, tem esse papel. Banco e Estado tá criando um mecanismo para que a população consiga acessar. Então, temos pessoas de alto poder aquisitivo, tá? Que por seu alto poder aquisitivo conseguem implementar esse tipo de estrutura, assim como pessoas que não têm esse alto poder aquisitivo, mas conseguem financiar, tendo acesso a essa energia alternativa, tá? Podendo encontrar outros mecanismos, né, de produção e de geração de energia. Ok? Então, esses três pés, eles precisam se conversar e quando os três estão presentes, eles levam ao quê? Ao que a gente fala de sustentável. Então, bora lá começar a falar aqui para vocês só o que a gente pode falar sobre cada uma dessas dimensões. A dimensão ecológica ou ambiental está ligada à educação ambiental, então essas aulas que a gente trabalha aqui com vocês, tanto nas aulas de biologia, né, das ciências da natureza, né, da biologia, da química, da física, todos os professores acabam trabalhando esse tema, tá? Nas aulas de geografia também, nas aulas de linguagens, tá? Todos nós trabalhamos esse tema, essa habilidade em vocês. Em que aspecto? Em sermos críticos ao que ações a gente pode fazer, tá? Normalmente, quando eu estou durante as nossas aulas aqui, alguns temas são debatidos e uma das falas é, mas aqui é difícil fazer essa seleção de lixo, por exemplo, tá? Mas e aí, quais são as possíveis alternativas que a gente pode encontrar, né? Encontrar a dificuldade, a gente encontra. E as possíveis saídas, as soluções, tá? É também dimensão ambiental a conservação dos recursos naturais, não preservação. A redução do desperdício, tá? O tal do consumo consciente. O uso de energia limpa e renovável. Hidrelétrica é energia limpa e renovável, tá? Mas ela tem impactos. A gente precisa ter alternativas. Por isso entram energia solar, energia eólica, tá? Entra também a biodiversidade e eliminar impactos ambientais. Na dimensão social, a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos, tá? Então, normalmente nas aulas de história, sociologia, geografia, tem bastante conversa sobre essa dimensão social. Entender, por exemplo, que algumas doenças estão associadas a fatores sociais, a índices socioeconômicos. Na aula passada, a gente debateu muito sobre essa tecla,
tá? Mostrei para vocês artigo científico que fazia correlação, né? Que mostrava que existia a relação direta. O quê? A renda baixa, renda per capita familiar é baixa, então, consequentemente, o que acontece? Baixa assistência à saúde, certo? Então, tem uma pouca escolaridade, pouco conhecimento, vou pouco ao médico, certo? Então, isso normalmente leva a esse grupo ter uma saúde precária, tá? Dimensão social também, queridos, a ideia da envolvimento comunitário, tá? Então, aquele momento em que tentar fazer sozinho não adianta, mas é entender que todos nós juntos podemos fazer diferença. Todos nós juntos fazendo aos pouquinhos, aí sim a gente faz diferença. Valorização do bem-estar social, bases éticas e investimento em políticas públicas de inclusão social, para justamente amenizar essa disparidade social. Lembra lá que precisa ser equitativo? E a dimensão econômica, professor, o que a gente vai trabalhar? Competitividade de mercado, tá? Em que aspecto? No aspecto, por exemplo, de podermos criarmos tecnologia que possa solucionar os problemas que a gente tem. Por que que a energia solar era e ainda é muito cara por conta de patente, tá? Ou seja, alguém criou, alguém é detentor dos direitos autorais e ele pode cobrar um pouco mais caro, certo? Até a hora que essa patente cair e que as pessoas podem criar em cima daquela criação, né? A patente ainda continua cara. É tipo a ideia do medicamento genérico, né? Então, quando a patente cai, outras fábricas podem produzir o mesmo medicamento. A energia eólica e a energia solar ela sofrem um pouco disso, tá? Enquanto ela detém, né, ela é patrimônio de alguns, né, ela vai ser cobrada um pouco mais cara, certo? Então, a competitividade de mercado é isso, é encontrar um caminho que as pessoas possam criar ideias diferentes, de ideias alternativas, tá? Para justamente a gente ter variedades de formas como a gente pode consumir de forma mais justa e sustentável, tá? Temos a ideia também da prosperidade econômica, a criação de laços de respeito entre funcionários e fornecedores. Atenção, normalmente precisa ter uma relação muito forte entre empresa e comunidade, tá? Principalmente se a empresa é empresa industrial, aquela que transforma recurso natural em produto pronto, acabado ou semi-acabado, tá? Então, quando é instalada uma fábrica numa determinada região, normalmente essa fábrica ela não vai ter, ela pode gerar algum impacto para a região circunvizinha. Muita gente aproveita para trabalhar nessa fábrica, tá? Mas ela gera muita poluição para a região circunvizinha. Então, a relação começa a ficar um pouco desgastada entre empresa, indústria e comunidade. Então, essa relação precisa ser muito bem firmada, muito bem acordada, para que possa ter essa relação, associação entre o fator social e o fator econômico, certo? Para que a poluição gerada por essa indústria não afete tanto a comunidade circunvizinha, assim como a comunidade circunvizinha possa contribuir para as relações ecológicas daquela região, certo? Então, isso aí são tripé da base de desenvolvimento sustentável. Para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar nesses 3 pontos. Na base ambiental ou ecológica, na base social das pessoas e na base econômica, certo? Em algum dos lados vai ser difícil controlar. É difícil falar em número de pessoas e preservação. Né? Preservação é praticamente possível, mas em conservação. Né? É difícil pensar no ato de conservação e ao mesmo tempo pensar em viabilidade, certo? Ter uma atitude que seja viável, que saia da carteira, né? Que dá para pagar,
certo? Normalmente são mais caras, né? Quando a gente procura produtos ecológicos para comprar, vocês vão sentindo isso. Comprei uma eco bag, comprei um material, um caderno que se diz reciclável. E ele tá mais caro, certo? Então isso é reflexo. Esses produtos que a gente compra, produtos eco, né, ecológicos, tá? Eles têm esse nome mais, esse preço, essa precificação mais cara, como reflexo da sua produção, do seu sistema de produção, que de fato acaba sendo um pouco mais caro. Por isso a gente questiona muito sobre a viabilidade daquela ação, certo? Bora conversar um pouco mais sobre esse desenvolvimento. Ó. Aí é onde a gente entra, tá? Nas unidades de conservação, que é um dos principais temas da nossa aula de hoje. Unidades de conservação, gente, são áreas, tá? Delimitadas por um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, tá? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação é um conjunto de normas e procedimentos oficiais que possibilitam as esferas governamentais, federais, estadual e municipal, bem como a iniciativa privada, criar, implementar e ingerir no nosso país unidades de conservação, que são representadas no país, que são as representantes no Brasil do que é internacionalmente conhecido como área protegida, sistematizando assim a conservação da natureza no Brasil. Então é o seguinte, galera, quem é que pode delimitar essas áreas? Tá? Em geral, o poder público, através de uma lei, tá? Essa lei é conhecida aqui como Sistema Nacional, certo? Então, a lei, ela foi criada pelo Estado, por um poder que a gente chama de poder legislativo, certo? Ela é delimitada também por este e ela é fiscalizada pelo poder executivo, tá? Então, o poder legislativo cria as leis, delimita, o poder executivo executa as fiscalizações, quem está de fato protegendo, quem não está protegendo, ok? E o Poder Judiciário, quem não cumpre essas regras, certo? Seja o próprio Estado ou a comunidade, né, as pessoas, de modo geral, pode ser responsabilizado por crimes ambientais, por exemplo. Tá? Bom, tá aqui. Que possibilitam as esferas governamentais. Em que ponto? Federal, lembrando que o Brasil ele é uma federação, tá? Então ele tem a União, tá? O Brasil inteiro como nação. A gente tem nossos estados, tá? Então o estado do Piauí pode delimitar unidades de conservações do Piauí, tá? Então aqui no Piauí a gente tem unidade de conservação federal, estadual e municipal. Então o município também pode fazer essa delimitação dessas áreas, ok? Assim como a iniciativa privada. Como assim, professor? Eu tenho uma terrinha, tá? De aí, exemplo, né? Não, eu não tenho não, tá? Mas assim, vamos supor que eu tenho um terrenozinho de 30 hectares. Eu vou separar ali uns 2 para preservar esse meio ambiente, tá? Posso? Posso. De qualquer forma, aí não, tá? Essas áreas de conservação, elas devem atender a alguns critérios, como eu vou conversar aqui com vocês, tá? Então, o Estado ele também tem esse papel, tá? De fazer o papel de zoneamento, tá? Então, tem toda essa ideia do zoneamento. O que é isso, professor? Delimitação das áreas que vão ser conservadas, tá? Por quê? Porque não adianta simplesmente botar um cercadinho e falar que eu não vou mexer, tá? Esse cercadinho que vou dizer que eu não vou mexer, ele precisa ter conexão com outras áreas que também são protegidas, tá? Ele precisa ter uma área que a gente chama de área de amortecimento. Eu vou já explicar para vocês sobre o que é um zoneamento, o que é uma área de proteção, o que é uma área, uma zona de amortecimento, tá? Mas tudo isso é delimitado pela legislação.
Especialmente nessa legislação, ele vai dizer especialmente que a gente tem alguns tipos de áreas que podem ser protegidas, tá? Então, lá no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, isso aqui, como eu disse para vocês, é uma lei, tá? Que lei é essa, professor? Tá aqui embaixo, ó. Fonte. Lei 9.985, tá? Que foi publicado no 18 de junho de 2000. Ele vai ter uma lei cheia de artigos, dispositivos, chama de dispositivo legal, certo? No artigo 7º, vai dizer o seguinte: as unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação dividem-se em 2 grupos com características específicas. O primeiro grupo são as unidades de proteção integral. E o segundo grupo é chamado de unidades de uso sustentável. Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar. Opa! Olha lá, por isso que a gente conversou sobre preservação e conservação, tá? As unidades de conservação, o foco é conservar. Então, tem um foco no povo, na utilização, tá? Porém, as áreas de proteção integral, o foco dela é preservar. Olha isso aqui, tá? Então, você que tá ficando ligado aí, ó, fica prestando atenção aí, ó, que a gente vai ver que temos unidades de proteção integral e essas áreas de proteção integral têm o foco de preservar. Então, é tentar não botar interferência humana aqui. Vai ter ser humano interferindo? Algumas sim. Então, a gente vai ter variações dessas áreas de proteção integral. Vamos ter área que não vai poder ter visitação pública. Algumas vão ter. Alguns o turismo vai ser permitido, tá? A gente vai ter a exploração indireta. Ela pode ser permitida, tá? O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Ou seja, eu não posso extrair uma planta de lá com o objetivo, por exemplo, de fazer uma exploração econômica dela, com algumas exceções, tá? Com algumas exceções, tá? Porém, eu posso, por exemplo, fazer ecoturismo, tá? Então, fazer com que as pessoas vão lá visitar a área para elas aprenderem. Nesse momento, olha só como a exploração econômica pode funcionar, tá? As pessoas estão querendo ter o contato com a natureza, elas vão pagar por isso, certo? Elas não vão usufruir, de fato, levar aquele recurso, e elas têm também a possibilidade de aprender, tá? Sobre a base ecológica, tá? Então, ali a gente tem, nesse momento, nesse contexto, um cenário bacana de a gente conseguir prever, resolver as 3 bases do desenvolvimento sustentável: econômica, gerando lucro; o turismo, movimentação local, certo? Até na parte da cidade, né, que vai ter, que não é preservada, mas eu vou ter uma rede de hotelarias, por exemplo, que precisa receber esse turista que vai chegar, que quer conhecer, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara, por exemplo. Isso é uma área de proteção integral. Tá? Então, as áreas que têm essas unidades de conservação que recebem turista, por exemplo, as cidades circunvizinhas, elas falam assim: opa, a minha rede de hotelaria precisa receber uma infraestrutura para isso. Tá? Então, a economia funciona. O lado ambiental, né? O lado social tem um aspecto tanto da empregabilidade, né? Geramos emprego para essas pessoas. E quando a gente fala de empregabilidade, tem 2 quesitos importantes: gerar emprego e a necessidade do pessoal, das pessoas do local, de aprenderem, tá? E de se sentirem preparados. Opa, eu tô recebendo turista do mundo inteiro. Eu tô falando inglês? Eu sei falar inglês? Eu sei falar espanhol? Então, eu tenho esse desenvolvimento? Sim? Não? Certo? Eu vou procurar se eu não tenho, eu vou procurar formação. Então, a empregabilidade, ele recai também sobre isso. Assim como eu vou ser um guia turístico, eu preciso aprender muito, porque o meu papel, eu vou exercer um papel social,
certo? Em que aspecto? Educar coletivamente as pessoas sobre esse bioma, sobre o papel da conservação da natureza, e quem passa por lá vai aprendendo também, certo? E também, claro, o papel ambiental, que é óbvio, né, que a gente está permitindo que essa natureza seja de fato preservada. A ideia é essa, é preservar. Então, os seres vivos, eles podem se interagir entre si com pouca interferência humana, tá? Parágrafo 2º dessa lei tá aqui, ó. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável. Opa, conservação com o uso sustentável das parcelas. Então, as áreas que vão ser protegidas também, mas que permitem a exploração dos recursos naturais de forma direta. Então, eu vou ter um rio ali, eu posso lá pescar o peixe para uso pessoal ou até mesmo para venda, tá? Então a gente vai ter várias áreas pesqueirinhas, por exemplo, que utilizam dessa matriz, tá? E aqui é importante, quando a gente faz a escolha de um uso sustentável, eu preciso ter um olhar social, tá? A demarcação, por exemplo, de terras indígenas, a demarcação de terras quilombolas, por exemplo, tem esse olhar social, o olhar de entender quem é essa comunidade indígena, esse povo originário, que tem aqui os seus costumes, a sua cultura, tá? De utilizar os próprios recursos naturais. Eu vou cercar essas áreas e proteger, eles vão proteger esses recursos. Eles têm uma cultura ligada a isso, de utilizar apenas a produção de subsistência e a economia, de certa forma também. Claro que eles vão gerar essa economia, mas mais próximo da sustentabilidade. Então, nas áreas de uso sustentável, nas unidades de conservação de uso sustentável, existe uma exploração direta dos recursos naturais, só que ela é uma base mais sustentável, certo? Algo que a gente vai poder controlar ali em questão numérica, tá? Como eu disse para vocês, não é apenas essa divisão, unidade de proteção integral ou unidade de uso sustentável. A gente tem variações desse tipo, tá? As unidades de proteção integral, por exemplo, a gente tem esses tipos, tá? Então, a gente tem as estações ecológicas, a gente tem as reservas biológicas, a gente tem os parques nacionais, até acabei falando aqui rapidamente, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um dos mais conhecidos que a gente tem aqui no Piauí, tá? A gente tem os monumentos naturais e a gente tem os refúgios de vida silvestre. Como é que a gente vai saber se é um ou outro? Tem a classificação, tá? Então, a estação ecológica é uma área de proteção integral, é aquela que visa qual foco? A preservação. Opa, preservação. Ou seja, eu não quero que o ser humano mexa, interfira, tá? A estação biológica é a clássica para isso, tá? Como assim, professor? Ninguém entra. Nem para turismo, tá? Salvo para ensino. Então, eu posso fazer uma visita, desde que esteja o foco, eu ensino. Ponto. Certo? Mas eu vou já mostrar para vocês exemplos que a gente tem. Parque Nacional é mais conhecido, tá? Você sabe que você pode fazer visita turística lá, certo? Eu sei que tem pesquisa científica desenvolvida lá, certo? Ah, mas os pesquisadores estão mexendo naquela... Estão, tá? Mas não tem um foco econômico. Eles extraem para fazer uma pesquisa. Tem todo um critério envolvido nesse processo, tá? Preservação. Pouquíssima interferência humana, tá? Nas unidades de uso sustentável que eu posso usar, certo? Uma das mais conhecidas que a gente vai ter aqui é a reserva extrativista, extração, tá? Aí pensa lá na Amazônia, reserva extrativista dos seringueiros, por exemplo. Mas aqui no Piauí tem várias, né? As quebradeiras de coco, por exemplo, tá? Temos mais reservas de uso sustentável, tá? Então,
Observa, unidade de conservação, essa preservação ambiental, natureza pela natureza? Não, não é isso, tá? A gente carrega muito essa cultura, tá? De que, vou preservar por preservar. Não, eu vou preservar para usar também. Olha só, a gente tem muito mais tipos de unidade de conservação de uso sustentável do que de proteção integral. As áreas de uso sustentável, aqui que a gente tem as APAs, né? APA, que é a área de proteção ambiental. A gente tem a área relevante, a gente tem a área de interesse ecológico, tá? A gente tem as florestas nacionais, a gente tem as RESECs, tá? Que são as áreas de reserva extrativista, tem as reservas de fauna, a gente tem as reservas de desenvolvimento sustentável e a reserva do particular e do patrimônio natural, tá? Queridos, a gente está com o tempo estourado para a primeira... vamos falar sobre a diferença. E aí, qual é a diferença entre elas, né? Marcos Santana. Vamos fazer o seguinte, como o tempo está estourado, tá? A gente volta no próximo tempo entrando, né? A gente abre a descrição, a gente vai descrever cada uma delas, tá? Pelo menos as principais. E ver onde é que... será que a gente tem aqui no Piauí alguma dessas reservas, tá? Então vamos conhecer também um pouquinho dessas nossas áreas, dessas unidades de conservação aqui do Piauí, tá bom? Aguarda aí que a gente volta em instantes.